Boa tarde, JB Lobo, Contos e Fatos, terror cotidiano. Insólito, bizarro, o sobrenatural. Os ingredientes dos meus contos. A palavra terror cotidiano, ninguém perguntou ainda, mas eu vou dizer por quê. Todo mundo tem seu terror cotidiano. Nós estamos atravessando uma fase, né? Petrópolis, Minas, Bahia, o quê? São as chuvas, né? Os desmoronamentos, as tragédias. Na Europa, a Rússia, a Ucrânia e Estados Unidos querendo acabar com o mundo uma vez por todas. Então, o terror cotidiano quer dizer isso. Todo mundo tem seu terror cotidiano. O meu é a visão, que tá ruim pra caramba. Eu tô quase perdendo a visão. Então, cada um tem seu terror cotidiano nessa vida. Você nasceu nesse mundo. Logo mais eu, pobre brasileiro, né? Aí já nasce com terror já cotidiano. Assim que o cara já nasce, ele já nasce com esse terror cotidiano. A história de hoje é um clássico. Finalmente, o primeiro clássico da minha trajetória. Procissão das Almas. Procissão das Almas é um clássico mundial. É uma aparição que há relatos em vários países do mundo. Consiste num cortejo de espectros entoando cantos lúgubres e cada uma carregando uma vela em suas mãos. A história de hoje aconteceu na província da Galícia, né? Na Espanha. Uma área pedregosa, né? Uma área que tem muitos peneiros. E o protagonista dessa história chama-se Antônio Saavedra. Antônio Saavedra era ateu convicto, zombava de tudo quanto era sagrado. Mas ele tinha uma coisa que ele adorava, a jogatina. Pois raramente perdia e parte de sua fortuna foi conquistada no jogo. Inclusive ele era um próspero comerciante local. Mas ele vivia a debochar de tudo quanto era sagrado. E dizia que o sonho dele era encontrar uma vez frente a frente um fantasma. E foi justamente numa dessas noites de jogatina que um parceiro falou alguma coisa sobre a procissão das almas. Depois do jogo, imediatamente, ele quis que o parceiro lhe contasse detalhes. O parceiro foi e disse: a história é mais ou menos assim. Contou o Solar, mas se você quiser saber fato a fato como ocorreu, procure seu Álvares, o senhor Álvares, no povoado mais próximo. Ele é pastor de cabras e ele vai lhe dizer como foi o acontecido. Saavedra não perdeu tempo. Já era 8 da noite, ele pegou sua charrete e foi ao povoado mais próximo. Chegando lá, aproximou-se de um velho casarão, né, de peroba, né, madeira, tá boa. E quando ia bater na porta, o senhor Álvares já veio ao seu encontro e abriu. Não sabia que mais cedo, mais dia ou menos dia, viria alguém perguntar sobre a história. Sente-se que eu vou lhe contar. Deu um copo de vinho e começaram a conversar sobre o ocorrido. O senhor Álvares disse que ele tinha, numa sexta-feira da paixão, tinha saído para pastorear as cabras, né? Junto com seu sobrinho, que é seu ajudante. E quando estava se aproximando, 6 horas da tarde, hora de recolher os animais, ele deu por falta da sua melhor cabra. Uma cabra malhada, leiteira, de muito boa qualidade. Ele falou: não posso ir embora e deixar minha cabra por aí. Logo mais pode haver algum animal selvagem por perto, lobos principalmente, e pode devorá-lo. Aí saiu à procura, procurou nas proximidades, nada. Aí se lembrou que cabras, elas escalam penhascos, né? Escalam morros, penhascos, montanhas. E subiu até o desfiladeiro do castelo. O desfiladeiro do castelo era uma formação rochosa que tinha 2 peneiros, um maior
e um menor. E esses peneiros lembravam muito a torre dos castelos. Ele já estava praticamente desistindo da empreitada quando ouviu o cimbilar da sua cabra. E mais próximo procurou, ela estava enrolada, meio enrolada numa azinheira, uma espinheira, né? Um tipo de espinheira, um arbusto. Um arbusto. Munido da faca, ele cortou os galhos, livrou a sua cabra e a pegou no colo. Que o seu Álvaro, um senhor robusto, né? Muito forte, apesar dos 65 anos. Era um autêntico homem das montanhas espanholas. Quando ia em direção a onde estava seu sobrinho, né? Desceu o desfiladeiro, ele começou a ouvir cantos, aqueles cantos uníssonos e monótonos. De repente ele olha e vê uma procissão. Ele achou estranho, mas lembrou que era Sexta-feira da Paixão. Podia ser alguém pagando alguma penitência. Mas logo ele viu que não eram seres humanos, eram espectros. Então esses espectros que dizem que são almas de cristãos que morreram em pecado grave. E como penitência, tem a sua punição ficar vagando em procissões como essa, até pagar os seus pecados. E essas procissões se encerram em porta de igrejas, cemitérios, florestas. E essa encerrou-se numa grota. A grota era um côncavo, cavado na rocha. E esses espectros começaram a entrar. O Álvares diz que ele ficou petrificado, mas nenhum daqueles seres olhou para ele. Entrou o último. Quando ele viu que tinha terminado, ele imediatamente desceu o desfiladeiro. Aí contou a história. Saavedra ficou incrédulo, né? Mas mesmo assim disse: não, tenho que ver. Será que eu consigo vê-las? Mas o seu Álvares disse: eu não sei, mas não custa nada você tentar. E essa aparição tinha sido no ano passado, né, no ano anterior, e faltavam apenas 2 semanas para a Sexta-feira da Paixão. Saavedra nesse dia ficou impaciente, esperando chegar a noite. Quando deu 8 para 9 horas, ele vestiu-se todo de negro, chapelão, tinha uma chuvinha fina. Ele pegou sua charrete e foi ao desfiladeiro do castelo. Chegando lá, ele ficou entre as rostas, meio adormecido, né? Porque já as horas se passando e nada acontecia. Quando de repente ele começou a ouvir os cantos, pois já se aproximava a hora grande. De repente ele olhou, viu aqueles espectros vindo. E eles começaram a entrar, com o senhor Álvares estendido, no côncavo de pedra. Foram entrando. Passaram-se praticamente 30 minutos, quando o último espectro, com a vela na mão, foi em sua direção. E ele rezava para que aquela coisa se afastasse. Mas mesmo assim ele lutava contra a sua mente, dizendo que aquilo era apenas uma visão. Aquela coisa puxou sua mão, entregou a vela e saiu. Entrou no côncavo e desapareceu. Ele, ainda incrédulo, foi até o côncavo e era um buraco, um pequeno buraco, feito na rocha, pela erosão, que não caberia 4 pessoas. 4 pessoas. E ele vira entrar centenas. Ele imediatamente queria desvencilhar daquele pensamento, mas tinha uma prova que tinha acontecido aquilo, a vela na mão acesa. Ele enfiou a mão entre os cabelos e disse pela primeira vez: meu Deus, me perdoe, por que eu fiz isso? Mas não tinha mais jeito.
Ele voltou até sua casa, chegou, colocou a vela na mesa e foi dormir, na esperança que tudo tinha sido um sonho. Quando era alto da madrugada, ele sente um forte cheiro nauseabundo, de carne podre. Quando ele olha para a mesa, onde ele tinha deixado o toco de vela, tinha um cadáver. Era o último espectro do cortejo. Imediatamente ele saiu correndo dali, apavorado. Uma mulher o viu, desesperado, sabendo que ele tinha ido ao desfiladeiro. Ela disse: procure o judeu, semeie o judeu. Ele imediatamente foi na casa do judeu. O judeu disse: pode entrar, filho. Eu já sei o que aconteceu. Se encontrou com eles, não foi? Foi, como é que o senhor sabe? Para vir dessa forma, a essa hora, só pode ser alguma coisa assim. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Eles não estão querendo lhe fazer mal, apenas dar uma lição. Faça o seguinte: vá em casa, pegue esse garfo virgem de prata, coloque na boca, saia de casa imediatamente. Ao voltar, você vai encontrar uma surpresa. Depois você vai pegar essa surpresa e vai no penhasco novamente devolver esse fetiche. Ele imediatamente foi em casa, o cadáver estava lá, colocou o garfo na boca e saiu imediatamente. Pouco tempo, quando se aproximava a noite, ele volta e estava lá o toco de vela aceso. Ele pega o toco de vela, pega a charrete e vai em direção ao desfiladeiro. Chegando lá, ele começa a esperar o cortejo. Já se aproximava a noite alta. De repente, lá vem eles novamente. Passaram-se um a um, até o último. O último chega em sua direção com a mão vazia e a estende. Ele vai, entrega rapidamente o toco de vela e o espectro ainda diz para ele: lembre-se, o dia é para os vivos, mas a noite é para os mortos. E você, de hoje em diante, respeite tudo quanto é sagrado. Pronto, essa é a história de hoje, o clássico Procissão das Almas. Espero que tenha gostado. JB Lobo, Contos e Fatos, terror cotidiano. Fique com Deus, eu vou com ele. Amém.